E deu ruim para o Carlos Bolsonaro. Olha, parece que é o Carlos que vai puxar a fila aí da cadeia. Você sabe que quando abre a porteira, aí ferrou. Quando vai o primeiro, aí vai um atrás do outro. Olha, as investigações sobre o caso ABIN, o caso da ABIN paralela, estão avançando rapidamente. E pelo menos um aí, já se tem informação na imprensa, um dos chefes da ABIN no governo Bolsonaro, ele era o número 2 da ABIN, já falou tudo. Olha, no depoimento dele, falou tudo e mais um pouco. E aí, a Polícia Federal está com algumas suspeitas aí, além de ser um caso em que se utilizava o aparato estatal, né, o aparato do Estado da ABIN, para a espionagem, também tinha roubo de dinheiro público nisso aí. Não tem como a família Bolsonaro se enfiar em alguma coisa, se meter em alguma coisa, sem que eles roubem um pouquinho de dinheiro público para si mesmos. Né? Isso nunca ocorreu. Não seria esse o primeiro caso em que, nossa, família Bolsonaro não se apropriou de alguma coisa pública como se fosse deles. Pô, ficaríamos surpresos. O que acontece é o seguinte: em outubro do ano passado, a Polícia Federal fez busca e apreensão e prendeu o então número 2 da BIM e o então número 3 da BIM. E fez busca e apreensão nos endereços do Ramagem. Ok. O que acontece é o seguinte: numa dessas buscas, dessas operações, a polícia encontrou ali mais de 130 mil dólares que pertencia pertencia não se sabe a quem pertencia, mas que estava ali na casa do número 3 da BIM. Aí você fala, caramba, Thiago, é muita grana. O tempo foi passando, a investigação avançou, a investigação conseguiu provas contra o Carlos Bolsonaro, provas aí robustas contra ele. Foi feita busca e apreensão contra o Ramagem, aí depois contra o Carlos. E aí você pensa, caramba, Thiago, agora parou. Não, porque agora é que começou, na verdade. Por quê? Porque a Polícia Federal descobriu o seguinte: esse dinheiro que foi apreendido na casa aí do então número 3 da ABIN, tem todo indício de ser dinheiro da ABIN. Dinheiro de operações secretas era desviado pela quadrilha. Inclusive, alguns agentes da Polícia Federal já estão pensando em abrir uma nova investigação. Porque tem investigação aqui de uso da ABIN paralela para espionagem, ok, uma investigação sobre espionagem. Só que agora estão pensando em abrir uma nova investigação sobre roubo de dinheiro público. Utilizavam verba da ABIN para roubar. Eu falei aqui inúmeras vezes, eu republiquei faz algumas semanas um vídeo que eu publiquei em março de 2022, quando eu saí do Brasil. Eu publiquei, ó, saí do Brasil, tá aqui o motivo. Aí eu falei da perseguição, eu falei dos drones, eu falei da Polícia Federal, falei que foi o Carlos Bolsonaro que mandou eles me perseguirem e mandou publicamente me perseguirem. Tá até hoje lá a publicação do Carlos Bolsonaro online, para quem quiser ver. Pois bem, e ali eu falei, olha, mostrei uma notícia que dizia, olha, a BIM gastou só em 2021 40 milhões de reais em operações secretas. É o maior gasto da história, é mais que o dobro do segundo ano em que mais gastou, que foi 2020, que foram 20 milhões de reais. Fala, pô, é muita grana que a BIM tá gastando em operações secretas. Aí você deve pensar, Thiago, como que se gasta tanta grana? Que tipo de dinheiro que se gasta numa operação secreta? Eu te digo. Imagina que chegou a gente da BIM, ele tem que espionar um youtuber qualquer que mora em Maceió. Aí ele vai lá e chega e fala, olha, eu preciso morar aqui, ó, no mesmo prédio que mora esse youtuber. Aí ele tenta, aí o aluguel custa tanto, tem o preço do aluguel. Mas teve o preço da passagem de avião para ele ir para Maceió. Não conseguiu alugar, tem o preço da passagem de volta para Brasília. Conseguiu, aí tem os gastos todos que esse agente da BIM vai ter lá. Fora o gasto que ele vai ter com drones, com equipamentos aí, ou a manutenção de equipamentos de espionagem, tudo mais. Às vezes ele não consegue alugar um apartamento, a missão é grande e não tem um apartamento que ele consegue alugar ali com um contrato mensal. Ele tem que ficar no Airbnb, né? Esses apartamentos que aluga na diária, e aí sai muito mais caro. Então, por isso que se gastava 20 milhões em 2020, olha que tinha pandemia, e depois em 2021, 40 milhões nessas operações secretas. Só que mesmo assim, você fala, Thiago, deviam estar espionando muita gente para gastar tanta grana. Só que não só isso. E se pegarem e roubarem também parte do dinheiro? Olha só. Pois bem, eu errei aqui, eu falei 130 mil, são 172 mil. Aí aqui, ó, tá aqui o dinheiro, os dólares, tudo mais, 172 mil dólares, na cotação da época aí 1 milhão de reais, tá? Na cotação de quando o Bolsonaro saiu do governo aí dá 1 milhão mesmo, que o dólar tava 5,60
quando o Bolsonaro era presidente ainda. Então dá 1 milhão. Aí você fala, caramba, dólares, Thiago. Tá, e o que tem? Como é que você pode falar que esse dinheiro era da BIM e foi desviado? A Polícia Federal achou estranhíssimo que as notas não estavam marcadas, mas elas eram sequenciais. E é muito, muito, muito difícil que um cidadão comum consiga notas sequenciais. Uma agência do governo de espionagem e tal, que tem acesso a mais dinheiro, consegue notas sequenciais, até porque depois pode ver onde foi gasto, como foi gasto, porque as notas têm um número. Toda nota que você pegar dinheiro, aí pega dinheiro na sua mão, tem um número. Na nota pequenininha fica ali escrito. Então, estão em sequência. Mais do que isso, estava separado em malotes, em notas de 50 e 100 dólares. Aí malotes sequenciais aqui de 100, notas sequenciais de 50, outras notas sequenciais de 100 aqui. Então todos esses malotes são de sequências diferentes, todos bem organizadinhos, algo que para um cidadão comum seria imensamente difícil conseguir. Para quem já viu em filme, tem filmes que a pessoa fala, é comum nos Estados Unidos isso, num filme o cara sequestra alguém e fala, olha, eu quero um carro, um helicóptero e $1 milhão em notas não marcadas. Aí você pensa, o que são notas marcadas? Toda nota tem aquele número, né? A polícia pode chegar, dar $1 milhão para alguém e falar, olha, e depois mandar para o comércio local e até para fazer isso internamente. Falar, olha, se alguém gastar qualquer centavo, qualquer nota, qualquer dinheiro, cuja numeração das notas seja daqui até desse número aqui até esse número aqui, que é a sequência, né? Então a gente sabe que é dinheiro que saiu aí do sequestrador. Então por isso que eles falam notas não marcadas, que não sejam sequenciais. Nesse caso, sequencial é de propósito, para saber exatamente quanto se gastou de cada malote, quando depois tiver o dinheiro. Ou seja, imagina que ele tem 172 mil, imagina que depois ele vai gastando daqui, dali, tem 100 mil. Aí fala, pô, quanto gastou de cada malote? Que imagina que um malote de nota sequenciada é para cada operação, ou para cada ação que for fazer a BIM, viu? E aí, viram, pô, que coisa. Só que aí, foi depor o número 2 da BIM. Sabe o que ele falou? Ele falou, olha, realmente, a gente achou estranhíssimo que tinha dinheiro que era para missões secretas e o dinheiro dessa conta aí estava sendo enviado para a presidência da BIM, para a chefia da BIM. E a gente achou estranhíssimo porque o escritório do chefe da BIM não faz operações. É apenas um escritório organizacional, é uma coisa, ele organiza a BIM, é uma coisa formal, eles não fazem operação, não são agentes de campo. A gente achou estranho, ou seja, já delatou, já estavam pegando dinheiro público, e tudo é dinheiro público, né? Dinheiro de missões secretas e mandando para o gabinete do Ramagem. Lembre-se, a mando do chefão, que a polícia já sabe quem é o chefão. Carlos Bolsonaro é o chefão, lembra bem disso. Então, a mando do Carlos Bolsonaro, estavam desviando dinheiro de missões para o Ramagem. Por quê? Aí, das duas, uma, tá? Ou as duas até. Uma, ou eles estavam pegando esse dinheiro aí, é dinheiro público, e roubando. Você viu que tinha 172 mil dólares na casa de um deles. Estavam pegando essa grana e roubando e gastando de outras maneiras. Ou eles estavam pegando esse dinheiro para fazer ações secretas, que nem o resto da BIM sabia dessas ações e que não ficavam nem sequer documentadas. E se ficavam, não ficavam de uma maneira que o resto da BIM pode ver. Talvez a Polícia Federal encontre alguma documentação sobre isso, ou tenha encontrado na casa dos suspeitos. Talvez sim, talvez não. Mas era para isso. Ou, como eu estou dizendo, as duas coisas. Roubavam um pouquinho e o resto usavam para essas operações. Tudo indica que vai ser feita uma nova investigação agora e os alvos serão, novamente, o Carlos, o Ramagem e agora o número 3 da BIM, que é quem estava com essa grana toda. O número 2 falou tudo e mais um pouco lá no depoimento. Estão presos ainda, viu? Estão presos. Né? Nossa, falou tudo e foi solto. Não foi solto. E aí, eu comecei a pesquisar sobre delação premiada. Esse pessoal está preso, eles não vão fazer uma delação? Porque, na verdade, o depoimento dele praticamente foi uma delação aí contra o Carlos e contra o Ramagem. Ele falou, esse pessoal estava pegando o dinheiro da BIM, quando assume o Ramagem, passaram a desviar para ações ali. A polícia, já sabendo que isso tudo era coordenado pelo Carlos, já sabe, pô, o cara falou. Ainda mais a polícia tendo achado aí R$1 milhão na casa de um deles, sem origem do dinheiro. Até hoje, a polícia não sabe a origem do dinheiro. São 5 meses aí e nem o suspeito conseguiu explicar e nem nenhum dos outros suspeitos. Peraí, de onde apareceu
apareceu R$ 1 milhão, né? Apareceram 172 mil dólares na casa dele em notas sequenciadas, vários malotes com sequências diferentes. Espera aí, de onde, meu amigo? Pô, não estamos falando aqui de, nossa, tem R$ 1.000. Não, estamos falando de 172 mil dólares. Não explicam, ou seja, tiraram da BIM. Então, agora teremos aí, muito provavelmente, um novo inquérito contra o Carlos. A situação do Carlos vai piorando dramaticamente aí com o passar das semanas. Por quê? Porque temos avanços aí na investigação das rachadinhas. Então, que no caso do Carlos nem deviam usar esse nome, tá? O nome é inteirinha, porque ele roubava todo o dinheiro. A pessoa que era funcionária fantasma do Carlos, o funcionário, nem sequer sabia que estava sendo usado. Esse é o nível aí, ele roubava tudo, não rachava não, ficava com tudo. Tá. Aí tem o caso das rachadinhas que está avançando e o Carlos e aí no caso o Flávio também podem perder a blindagem porque o Cláudio Castro tá já mais para lá do que para cá no cargo. O Cláudio Castro já começou a brigar com o vice, a briga dele com o vice agora já é pública. Já é pública já desde o começo do ano, tá? Barrou o vice do carnaval, tudo mais, mas ainda era uma coisa assim, mantinha uma fachada. Depois o Cláudio Castro demitiu o vice, já falou que não, a coisa já tá pública, o vice já fala mal do Cláudio Castro para os seus pares, o Cláudio Castro fala mal do vice para os seus pares, ou seja, já ficou aquela situação que você sabe, quando tem um vice que começa a querer o cargo, ainda mais quando o titular do cargo tá balançando como tá o Cláudio Castro, não sei não, viu? Não sei não. Aí você tem investigações aí sobre milícia que vão pegar na família Bolsonaro em cheio e que dependem de um desaparelhamento no Rio de Janeiro. Depende um pouco, né? Não muito, porque hoje estão com a Polícia Federal as investigações. E aí vai pegar tudo em cheio na família Bolsonaro. Então eles estão com medo do que pode acontecer. E lembre-se, eu não sei e nem você sabe de todos os crimes que eles cometeram. Eles sabem. Então eles sabem quando a polícia está chegando em algum crime que a gente ainda nem imagina. Por exemplo, nesse caso aí da BIM, se começar a investigar dinheiro público da BIM, para onde ia cada centavo dessas operações ilegais, que é muita grana, 40 milhões em um ano, pô, é muita grana para fazer operação secreta. Aqui não é a CIA americana para fazer operação secreta no mundo inteiro. Então, peraí, de onde você está gastando 40 milhões? Você pegar cada centavinho onde foi gasto, vai achar muito peculato, viu? Peculato, para quem não sabe, é roubo de dinheiro público, que é um crime aí pelo qual o Carlos Bolsonaro está prestes a ser denunciado pelo Ministério Público. E lembre-se, ele sendo denunciado pelo Ministério Público, dependendo aí do conteúdo probatório, do material probatório contra ele, ou seja, das provas que tenham, o Ministério Público já pode pedir até a prisão dele. Então, olha, seria uma prisão, seria uma loucura. Por quê? Uma loucura boa, assim, que a gente ficaria em festa, porque seria uma prisão autorizada por um juiz de primeira instância. Não ia ter nem a narrativa de, nossa, mas o Alexandre... Não tem Alexandre nesse caso. No caso da BIM tem, mas no caso aí das rachadinhas não tem. Então, são aí processos diferentes que vão andando paralelamente e que vão pegar. E eu nem tô falando do inquérito das milícias digitais, que eu falei aqui outro dia do Eduardo Bolsonaro, eu falei, olha, esse inquérito das milícias digitais, ele começou a partir de um relatório da Polícia Federal do inquérito dos atos antidemocráticos. O relatório dizia, nas primeiras linhas, eu li o relatório completo, tá? Eu li mais de 100 páginas do relatório. Muita página era desenho, viu? Tava fácil ler 100 páginas. Muita página era gráfico, era mensagem e tal. Tava fácil ler mais de 100 páginas, mas eu li inteiro. Muita gente não lê e comenta. Eu li. E o relatório, nas primeiras páginas, se eu não me engano, no segundo parágrafo já citava ali, ó, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa que tinha milícias digitais, que atuam no meio digital, nas redes sociais, com o intuito de acabar, de abolir o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, coisa grave. Esse inquérito está para acabar aí, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, até o dia 31 de março. Eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas diz aí o diretor da Polícia Federal que no primeiro trimestre desse ano esse inquérito acabaria. Tem esse inquérito das fake news. Nos dois, o Carlos Bolsonaro deve ser indiciado, tá? Nos dois. Então temos aí para as próximas semanas. Se for até dia 31 de março, aí nas próximas 3 semanas. Se for depois, aí acredito que vai ser depois. Eu acredito que vai atrasar.
Mas se não, mas nas próximas 4, 5, 6 semanas temos aí bombas que virão, porque quando acaba o relatório, quando acaba a investigação e são indiciados os criminosos, vem uma enxurrada de provas. Acredito eu, Thiago, por isso que eu não acredito que vai acabar tão cedo essa investigação, que não vai ser o relatório final ainda. Por quê? Eu acredito que antes do relatório final, por pelo menos uma semana, talvez 2, haja vazamentos na imprensa. Ou seja, os policiais acabaram o relatório, sempre tem um agente que vai lá e pá, dá uma informaçãozinha para um jornalista. Aí vem outro, pá, dá informação para outro jornalista. E aí o que acontece? As pessoas começam a ver provas, começam, caraca, olha o crime, olha o crime, olha o crime. Aí depois vem a bomba, pá, a Polícia Federal vai lá, indicia fulano, ciclano, beltrano, prisões. Então, é isso que tá para acontecer aí nas próximas semanas. O desespero aí desse pessoal vai aumentando e a polícia continua trabalhando. Para quem diz, nossa, demora, nunca acontece nada. Calma, pô, calma. No dia que a polícia foi lá na casa deles, eles saíram fugindo de jet ski, não aconteceu. Foram lá, passaram nervoso, tudo mais. Calma, as investigações, infelizmente, demoram e demoram muito, tá? Peço aí sua inscrição no canal. Falou!